con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días Muito bom dia a todos los presentes, a todos os presentes todos los ministros e todos os ministros congregaciones e congregações en diferentes naciones em diferentes nações conectadas actividad. com esta Un atividade. saludo muy especial E uma saudação muito al especial misionero doctor Miguel Bermúdez, para o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, allá lá donde se onde se encontra ocasión allá nesta ocasião lá en Monterrey. em Monterrey. Para esta ocasión Para esta ocasião, tenemos la proyección de un temos a projeção de um vídeo de los adelantos dos de avanços las diferentes áreas das diferentes áreas de trabalho da construção carpa da grande carpa catedral. catedral. Y luego Em seguida, estarei con ustedes com tema de vocês escuela bíblica para o tema da escola bíblica de hoje, domingo. domingo. Adelante con el vídeo, Em frente com o vídeo, los encargados os encarregados de transmitirlo. de transmiti-lo. Tenemos la bendición y el privilegio que el doctor William Soto nos envió unas palabras de saludo, así que las estaremos escuchando ahora. Muy buenos días a todos los trabajadores de American Construction trabajando en el proyecto de construcción de la Gran Carpa Catedral en Calley, Puerto Rico. Reciban todos mis saludos y que Dios los bendiga y les use grandemente en su programa divino en este tiempo final. Dios le bendiga y continúe pasando un día feliz. La edificación de la Gran Carpa Catedral presenta características especiales en el desarrollo de construcción. Debido a su megaestructura, los procesos se extienden para reforzar cada uno de los elementos que componen la obra. Actualmente, un equipo de trabajo realiza tareas de soldadura, pintura, instalación y ensamble de algunas piezas que permitirán fortalecer la estructura, mientras que se adaptan los materiales para colocar 4 paños de lona con un nuevo sistema más rápido y efectivo que permitirá agilizar el montado de la tela. Bueno, en estos momentos estamos terminando el arco número 40 del Channel. Recordemos que siempre es un arco sí, un arco no, porque ahí va uno que lleva los clips y otro lleva los channels. Nos faltarían solamente 4 arcos para completar el edificio completo en los channels restantes. Bueno, en la parte de los clips tenemos 2/3 partes ya hechos, solamente nos faltaría 1/3 parte y terminamos el edificio en los clips también. Estamos pintando los clips, que son los que van a ganar la lona para ajustarla, todas las tuercas, todos los empates, se pintan para que no les dé moho, ya que son piezas galvanizadas, pero cuando se doblan y se sueltan, pues pierden el galvanizado y nosotros estamos pintando. Se le da un tipo de pintura que viene, se llama Defender, para controlar o matar el moho. Después que eso se seque, 24 horas después, entonces se le da lo que es el galvanizado, ahí queda protegida la pieza completa contra el moho. Estas tuercas ya tienen aplicado lo que es el Defender, que es lo que elimina la corrosión. Ya la aplicamos en el día de ayer, ya han pasado 24 horas y ya podemos proceder a pintar la pieza con galvaniz.
Se está pintando a brocha porque estamos muy cerca de la lona. Al pintar a compresor, el viento nos lleva la pintura y podemos pintar la lona. Vamos a esperar como este y otro arco, entonces ya podemos empezar a pintar a compresor, donde se avanza más el trabajo. Estamos en el área de lo que vienen siendo las parrillas para los pisos. Esa varilla la cortamos aquí y de aquí la movemos al área de la plantilla y allí la colocamos y procedemos entonces a ensamblarla, a unirla unas con las otras, y de ahí ya una vez que terminamos este proceso procedemos a soldar la parrilla para levantarla con la máquina y la llevamos entonces al área donde la vamos a instalar en los pisos. De forma paralela, se trabaja en la estructura de concreto en el lugar santísimo. La instalación de moldes, bloques y varillas en esta área se efectúan siguiendo la reglamentación, de manera que cumplan con los sistemas de seguridad y toda la armazón soporte y transmita las cargas a través de sus elementos hasta el suelo. Otras de las áreas muy importantes de trabajo en la cual se ha presentado grandes avances esta semana es la construcción del piso. En la edificación de la carpa catedral, el piso de concreto, debido a su uso y sistema constructivo, demanda de muchas consideraciones como el diseño en el espesor y las técnicas de acabado que son apropiadas para este tipo de estructura. Hoy sábado 27 de agosto de este año 2016, le agradecemos al Señor que nos permite trabajar en su obra, en su programa y sobre todo acá en el proyecto de la Gran Carpa Catedral. Estamos acá en el área derecha, mirando el púlpito de frente, en el área derecha del púlpito, que sería el área norte, terminando de preparar esta área del piso, área pues que en la semana estuvimos poco a poco colocando los moldes, el plástico, los bloques, colocamos las parrillas. Este material pues lo tenemos aquí, podíamos adelantar mientras iban entrando los recursos, y gracias al Señor, el Señor pues abrió las puertas y podemos decirle a todos ustedes que el lunes 29 de agosto estaremos a las 6 de la mañana vertiendo el hormigón de esta área aquí y continuaremos, desimbraremos, pondremos los moldes, pondremos el plástico, los bloques, las parrillas. Ya aquí estamos, ya se colocaron 4 o 5 parrillas de 20 por 30 pies y estamos ya en la recta final con esta última parte. Ahora vamos a disponernos a colocar estas varillas que son muy importantes, son varillas número 7, o sea 7 octavos, van colocadas, incrustadas en los agujeros que ya previamente, cuando se virtió el hormigón de estas columnas, se dejaron unos pedazos de tubo incrustados en el hormigón, y cuando se desimbró pues queda el agujero con un barreno, queda el agujero entonces ya listo para colocar la varilla. Van a ser 10 varillas que van a estar uniendo entre columna y columna, que son 20 pies que tiene este span. Así va a ocurrir, este efecto va a ocurrir en cada una de las, entre medio de cada columna. Usamos este material que es epoxi, es un material para fundir lo que es el cemento con la varilla. Podemos estar hablando que en una hora ya este material ya hace que se funda la parte de la varilla con el hormigón. Hoy lunes 29 de agosto de este año 2016 estamos acá vertiendo el hormigón de esta área norte, el lado derecho. Si lo miramos de frente aquí, sería el lado derecho, vertiendo unas 70 yardas, que son las que se van en esta área, de un 20 de ancho por 20 pies de ancho por 140 pies de largo. Este es el camión número 4, o sea, ya van 40 yardas, ya está el camión número 5 acá. Vamos a buen ritmo, es bueno empezar así tempranito porque el día nos da entonces para luego ir acabando el piso con los helicópteros, ir puliéndolo hasta dejarlo en su terminación óptima.
8 de septiembre de este año 2016. Nos encontramos acá en el área del piso que se tiró el día de ayer. Ya estos 3 paños están listos para ser marcados. Lo que primero hacemos es que colocamos el tránsito posicionalmente en el punto donde ya sacamos abajo. Ustedes pueden ver ahí. Y una vez que ya esté seteado ahí, entonces le indicamos allá al otro compañero que está en el otro lado. Ponlo. Dale al lado izquierdo. A la izquierda. Dale. Dale suave. Dale un poquito más. Ahí. Y ya él tiene el punto que tenemos a los 1000 pies. Ya lo proyectamos aquí. Aquí lo que tenemos son 20, 40, como 50 pies. Ya lo proyectamos entonces en ese punto y automáticamente con un shortline, un hilo o una madera, lo que más nos convenga, marcamos entonces de ese punto al punto que tenemos aquí abajo. Y posteriormente entonces le damos el corte. Estos cortes son cada 40 pies. Cuando corre de oeste a este es cada 40 pies y cuando corre de norte a sur es cada 20 pies. Y eso va a ser cuadriculado todo el edificio. Leemos Vamos ler para el estudio de escuela bíblica para o estudo da Escola Bíblica domingo 18 de hoje, domingo 18 de setembro 2016. de 2016. Leemos en Deuteronomio Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 18, versos 15 versículos 15 19, ao 19, y dice de la siguiente que diz da seguinte maneira: profeta de medio de ti, de tus hermanos, O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, a él oiréis. de teus irmãos, a ele ouvirás. Todo lo que pediste Foi o que pediste ao Senhor teu Deus en Horeb el día em Horebe, de no la dia asamblea, da congregação, dizendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, Este gran fuego. nem mais verei este grande fogo para que não morra. Y Jehová me dijo, E então o Senhor me disse: bien en lo que han dicho, Falaram bem no que disseram. profeta les levantar de medio de sus hermanos. Eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, Hablará todo, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. E em Isaías, capítulo 7, capítulo 7, 1 capítulo 7,
Verso 14 dice, Versículo 14 diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E em São Mateus 1:23, y pensando él en esto, José, pensando en esto, e José, pensando nisto, aquí con ángel del Señor le apareció projetando ele isto em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, de David, filho de Davi, recibir a María, não temas receber a Maria, tua mulher, porque que en ella o que nela foi gerado Espíritu Santo es, é do Espírito Santo. un hijo, Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo pecados. dos pecados deles. Aconteció Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor profeta, pelo profeta. he aquí, una A Virgem conceberá y dará a luz un hijo, e dará à luz um filho, llamará su nombre, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traducido es que quer dizer Dios con nosotros. Deus conosco. Y despertando José del sueño, José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara recibió e recebeu a sua mulher. que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe nossas almas con su palabra, com a sua palavra, abra las escrituras, nos abra as Escrituras entendimiento, e nos abra o entendimento entenderlas. para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nuestro tema para Nosso tema para 18 de hoje, domingo 18 de setembro, la escuela bíblica na escola bíblica de hoy, de hoje, tema temos como tema el más grande en la tierra o maior sinal na terra é un profeta, um profeta. la señal más grande en la tierra, O maior sinal na terra, profeta. um profeta. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Como le dice Dios a Jeremías, Como Deus disse a Jeremias, no capítulo 1, que desde antes, que desde antes de nascer desde antes de él estar en el vientre, e desde antes dele estar no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia e o tinha dado por profeta às nações. Ou seja, que un profeta viene ya que um profeta vem elegido, já eleito, escolhido, ordenado por Dios, predestinado, ordenado por Deus, predestinado por Deus para ser profeta. E por isso viene vem con el subconsciente y el com o subconsciente e o consciente juntos, conciencias, as duas consciências y por atrás eso puede ver juntas, e por isso ele pode ver em outras dimensões o que Deus quer que ele veja. para un propósito, Vem para um propósito divino, verdadero profeta de Dios, um verdadeiro profeta de Deus que é enviado pueblo de Dios, ao povo de Deus está vigente do pacto que está vigente el tiempo para o tempo em que Deus envia
esse profeta. Há também falsos profetas e é preciso saber quem são os verdadeiros profetas através da história para percebermos que um profeta verdadeiro de Deus é enviado de Deus e ordenado de Deus desde antes da fundação do mundo e vem com a palavra de Deus nele, encarnada, para falá-la ao povo de Deus e revelar o programa de Deus para o tempo em que esse mensageiro de Deus está vivendo. Desde Adão, temos profetas de Deus. Adão foi um verdadeiro profeta de Deus. E vieram mais profetas, como Abraão, como tinha vindo também Sete, e como tinha vindo Matusalém, como tinha vindo Noé. Existem profetas de etapas de uma dispensação e há profetas dispensacionais. Os profetas dispensacionais são os maiores no programa divino. Somente há 7 profetas dispensacionais que são Adão, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Moisés para a lei, a dispensação da lei, a quinta dispensação, Jesus para a dispensação da graça, a sexta dispensação, e um profeta como Moisés, que está prometido para o último dia no qual estará o Espírito de Deus ungindo. Portanto, será o ungido de Deus para a dispensação do reino. Portanto, a sua mensagem é o Evangelho do Reino para o povo hebreu, para a introdução do reino milenial, para a introdução da restauração do reino e trono de Davi. Essa é a bênção grande que há para o povo hebreu neste tempo final. Sem essa bênção, o povo hebreu desapareceria da face da terra, mas com essa bênção da parte de Deus para a restauração do trono e reino de Davi, Israel terá a capital do reino do ungido do Messias. A terá na terra de Israel, ou seja, em Jerusalém. Jerusalém será a capital do reino do ungido do Messias do Cristo. E todo o território de Israel, mas o que falta para ser acrescentado será o Distrito Federal. E todas as nações que se unirão a Israel neste reino viverão em paz juntamente com Israel. Serão parte do reino do ungido de Deus do Messias, de um profeta como Moisés. Essa profecia se cumpriu. Jesus Cristo, e volta a se repetir, volta a se cumprir neste tempo final
na vinda do ungido, na vinda do Messias, para a restauração do trono e reino de Davi. Temos a promessa em Isaías, capítulo 9, versículos 6 ao 7, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Será uma obra divina. A restauração do trono de Davi e reino de Davi, somente Deus pode realizá-la, o qual assim fará neste tempo final. E em São Lucas, capítulo 1, quando aparece o anjo Gabriel, a Virgem Maria diz: E entrando o anjo onde ela estava, disse: El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui temos a promessa e motivo do nascimento de Jesus através da Virgem Maria. Vejam o que diz na continuação. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui podemos ver estas escrituras
onde nós vemos más grande o maior sinal que haya sido que manifestado por Dios y visto tenha sido manifestado por Deus e visto por seres humanos. O sinal de un profeta. de um La señal profeta. más grande de parte Porque o maior sinal da parte de Deus na terra é um profeta. Por eso Jesús Por isso Jesus también decía, também dizia nada sino lo que él le mostraba. que ele não fazia nada a não ser o que o Pai lhe mostrava, ou seja, que ele via na dimensão espiritual, a dimensão Angelical angelical, de los ángeles, a dimensão dos anjos, de los espíritus, a dimensão dos espíritos. que un profeta Ou seja, que um profeta enseñado por Dios para ver el já vem desenhado por Deus para ver na dimensão dos espíritos. Jesus podia ver tanto na dimensão de Deus como na dimensão quinta, que é la dimensión a dimensão de los espíritus malos, onde estão os espíritos maus, mas na sexta dimensão estão os espíritos bons, os anjos bons. en una ocasión Em uma ocasião, que veía a Satanás, Jesus disse que via Satanás, caía del cielo que venía, que caía do céu que vinha, do céu caindo. eso está en el Evangelio, Isso está no Evangelho segundo São João. lo veía cayendo como un cometa. O via caindo como um cometa. Ahora, Agora, a través de la historia bíblica, através da história bíblica, para cada dispensación, para cada dispensação, Deus tenía en su programa tinha no seu programa já desenhado profeta, um profeta maior, profeta dispensacional, um profeta dispensacional. un mensajero enviado de Dios, É um mensageiro enviado toda esa de Deus para toda esta dispensación, dispensação. mensaje Sua mensagem. Ou seja, que todo lo que se va a mover, que tudo que vai se mover dispensación para la cual nessa dispensação para a qual ese profeta dispensacional, Deus envia esse profeta dispensacional nueva dispensación, para começar uma nova dispensação, tudo girará ao redor da mensagem deste profeta dispensacional. un profeta ve Um profeta otras personas, vê onde outras pessoas não podem ver. por lo tanto, Portanto, sabe ele sabe o que vê. la señal más grande en la tierra, O maior sinal na terra. Um profeta. profeta. Sabemos que la dispensación Sabemos que de la gracia a dispensação da graça llegando a su final. tem chegado ao seu final. Portanto, Dispensación de los reinos, a dispensação do reino parando está se preparando para começar de la gran tribulación, depois da grande tribulação começar Mesías o reino do Messias, de Dios, o reino do ungido de Deus, o reino trono e trono del hijo de David, do filho de Davi, en donde onde el trono será restaurado, o trono será restaurado e se sentará profeta, um profeta, el hijo del hombre, o filho do homem, para reinar sobre Israel. para reinar sobre Israel e sobre todas as nações. Eso será el reino del Mesías, el reino Isso será o reino do Messias, o reino do ungido, del profeta um profeta como Moisés, Moisés digo, está prometido, el cual será que será el profeta de la dispensación, o profeta da dispensação, sétima dispensação do reino. por eso Israel está esperando Por isso Israel está esperando la llegada a vinda, a chegada de um profeta, de un hombre
de um homem, como Moisés. Por isso também temos a profecia de Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14, a profecia dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus. E em Apocalipse 11, já aparecem no seu ministério no meio de Israel para ministrar, profetizar por 3 anos e meio, que é a parte de tempo que completa a semana 70 da profecia de Daniel, capítulo 9. Faltam 3 anos e meio para Israel, para se completar as 70 semanas. E isso será cumprido com a vinda e chegada de um profeta como Moisés a Israel. Encontramos que tudo é simples quando é aberta a Escritura e aberto o entendimento das pessoas. Mesmo nos dias de Jesus, os discípulos de Jesus Cristo não entendiam tudo o que Jesus falava. Quando lhes falava do Filho do Homem, que seria entregue e morto, eles não compreendiam isto, porque eles esperavam que o reino fosse restaurado naqueles dias. Livro de Atos, capítulo 1, diz: restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? E Jesus disse: não corresponde a vós saber o tempo e as estações que o Pai colocou em seu poder. Já estava ressuscitado e já estava aparecendo aos seus discípulos durante o período de tempo de 40 dias. Durante este tempo, esteve falando-lhes as Escrituras, ensinando-os, revelando sua palavra. Em seguida, os mandou ao aposento alto a Jerusalém para que esperassem a vinda do Espírito Santo, para que fossem em seguida testemunhas de todas as coisas que eles viram. Escutaram a Jesus no ministério que teve de 3 anos e meio. Os discípulos esperavam a restauração do reino naqueles dias. Mas não era para aqueles dias, mesmo que era uma era de pedra angular. É para o nosso tempo, para, depois da dispensação da graça, entrar na dispensação do reino e ocorrer a restauração do reino e trono de Davi. Nas profecias, encontramos que Jesus ressuscitou, depois de 40 dias, subiu ao céu, mesmo que, já ao ressuscitar, em seguida, subiu ao céu para apresentar o sangue do seu sacrifício, como o sangue que nos limpa de todo pecado, e regressou e esteve com seus discípulos por 40 dias, aparecendo a eles, principalmente aos domingos, para estar em reuniões com Jesus e seus discípulos. O domingo é muito importante porque o domingo se torna o primeiro dia da semana e também é o 8º dia, porque é o dia que segue ao 7º dia da semana, o sábado. O dia 8º
o dia domingo também representa a era de pedra angular. E é na era de pedra angular que foi cumprida a primeira vinda de Cristo. E é em era de pedra angular que a segunda vinda de Cristo, do ungido, se cumprirá plenamente. E, como houveram discípulos de Jesus lá, discípulos da primeira vinda, haverá discípulos da segunda vinda de Cristo. E assim como lá eles, no aposento alto, receberam as primícias do Espírito, no dia 10, de estarem ali reunidos, todos no aposento alto, ao 10º dia, receberam as primícias. Neste tempo final, todos aqueles que estarão no aposento alto na era de pedra angular, receberão a dupla porção. Receberão a porção espiritual, recebe o Espírito Santo para estarem ali e receberão a segunda porção, que é a redenção do corpo, nossa adoção física, que será a nossa transformação para ter um corpo jovem, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem e com o qual está sentado no trono de Deus no céu. Essa é a promessa para os crentes em Cristo que estariam vivendo neste tempo final. Filipenses capítulo 3. Diz assim: mas nossa cidadania está nos céus. Por que a nossa cidadania está nos céus? Porque o novo nascimento não é terreno, mas do céu. De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Com este poder que ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra, com este poder, porque aquele que está sentado no trono é quem tem o poder. Com este poder criador, é que ele, na sua vinda, vai transformar os nossos corpos mortais para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E então, sempre, fisicamente, estaremos com Ele no seu reino. É grande a bênção que nos correspondeu e, sobretudo, a bênção para este tempo final.
Não ocorreu a transformação, ressurreição e transformação nos dias de São Paulo, somente a espiritual. Na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, tampouco aconteceu a transformação dos crentes que estavam vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo, porque isso é para a era de pedra angular, como foi para a era de pedra angular a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, que no capítulo 27 de São Mateus ressuscitaram quando ele ressuscitou e apareceram a muitos dos seus familiares em Jerusalém. Também, quando ressuscitarem os mortos em Cristo, vão aparecer aos crentes que estão vivos no tempo final. Aos crentes que esperam a vinda do Senhor. E, quando os virmos, seremos transformados. E estaremos aqui na terra de uns 30 a 40 dias, como Cristo quando ressuscitou. E ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento. Esteve Cristo com eles uns 40 dias, aparecendo-lhes e ensinando-lhes sobre a palavra de Deus. E agora, estamos esperando tudo o que foi prometido, que será soado, será pregado, revelado a final trombeta, porque a trombeta do Senhor soará, e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, e os que vivemos seremos transformados, nos diz São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58. Ou seja que há uma voz de trombeta, de grande voz de trombeta, o qual é uma mensagem, a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem dispensacional soando, sendo escutada neste tempo final. E, consequentemente, haverá um sinal grande. O maior sinal do tempo final será o sinal de um profeta, com a grande voz de trombeta, com a trombeta final, soando a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem para a dispensação do Reino, a sétima dispensação. E isso é o que Israel escutará também. Mas primeiro, escutam a grande voz de trombeta os crentes em Cristo do último dia, que estarão na era de pedra angular. Tão simples assim. O maior sinal na terra, um profeta. Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você para que Cristo o receba em seu reino, o perdoe com seu sangue e o limpe de todo pecado, e seja batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, e Cristo batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento. E assim nasça em lugares celestiais, nasça no reino do Messias, do ungido, nasça na sexta dimensão, a dimensão dos anjos, a dimensão da palavra, a dimensão dos bons espíritos, a dimensão
e para os escolhidos de Deus, para os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em todos os países podem vir aos pés de Cristo. Aqueles que ainda não fizeram e também as crianças de 10 anos em diante podem vir aos pés de Cristo. Pois Cristo disse: deixai as crianças virem a mim e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. Todos queremos viver eternamente no reino do Filho de Davi, no reino do Filho do Homem, que se sentará no trono de Davi e reinará sobre Israel e sobre todas as nações por 1000 anos e depois por toda a eternidade reinará. Vamos dar alguns minutos enquanto passam com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, viemos a Ti, dando-Te graças pelas Tuas bênçãos. Senhor, trago diante de Tua presença todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Recebas em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que farei por todos aqueles que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Creio em Teu nome como único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Dou testemunho público de Tua fé em mim e de minha fé em Ti, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo depois que eu for batizado em água em Teu nome, e produza em mim o novo nascimento. Quero nascer em Teu reino. Quero viver eternamente contigo em Teu reino. Torne realidade em mim a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, aqueles que receberam a Cristo nestes momentos como Salvador, perguntarão: quando pode me batizar? Porque Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 16. Bem podem ser batizados aqueles que receberam a Cristo como Salvador
nestes momentos. bautismo en agua O batismo em água es tipológico. é tipológico. En el bautismo en agua la persona se No identifica batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua que morte, estábamos con él porque estávamos com Ele e nele, en su sepultura na sua sepultura y en su resurrección. e na sua ressurreição. O sea que estábamos con él todo Ou seja, el tiempo. que estávamos com Ele todo o tempo. E ainda quando El universo Ele criava o universo, estávamos com Ele. Estávamos nele. así como Assim como, físicamente fisicamente, estávamos em nosso pai terreno, e antes disso, nós estávamos em nosso avô, e antes disso, estávamos em nosso bisavô. Como Levi, a Melquisedec, quando dizimou a Melquisedeque, a Abraão, disse que Levi dizimou quando Abraão dizimou, e ainda não tinha nascido o pai de Levi. no había nacido tampoco Jacob, el padre de Leví, tampoco Jacó, o pai de Levi, tampouco y tampoco Jacó tinha nascido e tampouco Isaac tinha nascido. Ou seja, que en Abraham, estávamos em Abraão, padre de la fe, o pai da fé. todos los descendientes de Leví, Todos os descendentes de Levi, la tribu, como cabeça da tribo, estava em Abraão. así como nosotros estábamos Assim como nós estávamos luego en nuestro em nosso pai terreno, pueblo y antes de eso e antes em nosso avô, e antes disso em nosso bisavô. 4 generaciones atrás 4 gerações atrás, surgiu la vida a vida en nosotros em nós, y luego en la 4ª generación e em seguida na 4ª geração, personas que surgen que corresponde à pessoa que surge persona a como través de pessoa padres terrenales. através de pais terrenos. Bien pueden ser bautizados Bem podem ser batizados Cristo como aqueles que receberam a Cristo como Salvador nestes momentos, en donde se estarán identificando onde estará se identificando na morte de Cristo, cultura y o resurrección. sepultamento e ressurreição de Cristo. O sea Ou seja, que el que bautismo en agua o batismo em água es muy importante tem uma tipologia muito importante para ser cumprido e, dice por isso, Cristo disse, que creyere y fuere bautizado quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. fue bautizado Ainda o próprio Cristo foi batizado por João Batista, que não queria batizar, porque dizia, con necesidad de ser eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize. E não queria batizá-lo, mas Jesus disse, nos convém cumprir toda a justiça. E então o batizou. subió de las aguas bautismales E quando subiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba e repousou em Jesus. o sea que Juan Ou seja, que João estaba aguantando la bendición estava detendo a bênção del Espíritu Santo. da vinda do Espírito Santo a Jesus. E Hay personas que tem aguantan pessoas que detêm a bênção del nuevo nacimiento do novo nascimento, da vinda do Espírito Santo, ao no bautizarse lo ao não se batizar o mais rápido possível. por eso los apóstoles Por isso, os apóstolos, el día que predicaban no mesmo dia que pregavam las personas e recebiam a Cristo, as pessoas que recebiam a Cristo, batizavam as pessoas em água no nome do Senhor Jesus Cristo. E Cristo os batizava com o Espírito Santo e fogo, e produzia neles o novo nascimento, e entravam no reino de Deus. de personas Centenas e milhares de pessoas de San Pedro em uma só pregação de São Pedro, ou de São Paulo, de Felipe ou de Felipe. que hay una bendición grande Ou seja, que há uma bênção grande Cristo ao receber a Cristo, ser batizado em água
em seu nome, porque a pessoa entra, nasce de novo, pelo batismo do Espírito Santo, nasce no reino de Deus. Assim é como se nasce no reino de Deus, para vida eterna. E isso é o que todos queremos, viver eternamente. Porque essa vida terrena, à medida que passam os anos, à medida que passam 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, vemos que a vida como que vai nos acabando. Mas é a vida do corpo físico. O espírito e a alma continuam vivendo em outra dimensão. E depende de onde você tiver nascido. Se for conforme o nascimento físico, nasceu no mundo e recebeu um espírito do mundo. Se é um crente nascido de novo, nasceu no reino de Deus e recebeu o espírito do céu para ir ao paraíso, do qual é um cidadão. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião. Na escola bíblica de hoje, domingo, 18 de setembro de 2016, na Grande Carpa Catedral em Cayey, Porto Rico. Que Deus os abençoe grandemente a todos, todos os presentes e aqueles que estão em outras nações. E até sexta-feira e próximo domingo, que estarei com todos vocês que estão em diferentes países, na mesma forma em que estou nesta ocasião, por via satélite e internet. Passem todos muito boa tarde, que Deus os acompanhe, os guarde e os use sempre grandemente em sua obra neste tempo final. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país deixo o ministro correspondente para indicar como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador nesta ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.